E pronto. Meus irmãos, hoje, lembrando uma coisa, hoje é a nossa última escola dominical de 2022. Então, semana que vem é dia 25 de dezembro e no outro domingo é dia 1º de janeiro. E lembrando que tanto dia 25 quanto dia 1º a gente não vai ter escola dominical e culto da manhã, apenas o culto da noite, tanto dia 25 quanto dia 1º. Então, só relembrando aí e avisando os irmãos. E nós então iremos terminar a nossa aula que nós começamos a semana passada sobre a providência de Deus. E a gente vai terminar o ano falando sobre a providência de Deus, que é uma doutrina um pouco difícil da gente entender, mas extremamente prática e com aplicações muito boas e muito importantes, principalmente nesse tempo de fim de ano, pensando num ano que se inicia, é bom a gente meditar sobre essas coisas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da providência de Deus, e antes da gente entrar, essas pilhas aí também já estão, tudo bem, não tem problema não. Antes da gente entrar, eu quero só lembrar o que a gente viu na semana passada sobre a providência de Deus. Então, a gente começou a ver na semana passada sobre o capítulo da confissão de fé que fala sobre a providência de Deus. E o que nós falamos é que duas coisas. Primeiro, quando a gente fala da providência de Deus, nós não estamos falando de momentos específicos em que Deus faz coisas extraordinárias. Mas o que nós cremos é que tudo o que acontece, seja grande ou seja pequeno, seja sobrenatural ou seja natural, tudo acontece dentro da providência de Deus. Quando a gente fala da providência de Deus, nós estamos falando o seguinte: existe um Deus que com a sua mão dirige todos os detalhes da história, e Ele está dirigindo as coisas segundo a sua vontade, com a sua mão paternal, e isso é a doutrina da providência de Deus. Então uma das coisas que a gente falou na semana passada é que normalmente a gente pensa o seguinte, a gente fala isso, né? Vamos supor que eu tive um livramento de um acidente de trânsito, aí eu olho e falo o seguinte: isso foi providência de Deus. Mas a gente conversou na semana passada o seguinte: se tivesse sofrido um acidente, também era a providência de Deus. A providência de Deus abarca tudo o que acontece. Nosso Deus é o Deus da providência. Deus não criou esse mundo, deu corda e deixou ele funcionando. Não, Deus está ativamente agindo em cada coisa. A providência de Deus abarca tudo. Essa foi a primeira coisa que nós falamos na semana passada. E a segunda coisa que a gente falou sobre a providência de Deus é que a providência de Deus é sempre boa, sábia e justa. A gente conversou que crer na providência de Deus e não se apegar aos aspectos do caráter de Deus pode nos deixar muitas vezes amargurados até contra Deus e até assim, achando que Deus é mau e injusto. Então, junto com a crença na providência de Deus, nós precisamos crer que o nosso Deus, Ele é bom, é justo e Ele é sábio. Então, por mais que eu não entenda a providência dEle, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo justo, e um dos textos que nós lemos na semana passada foi o Salmo 145:17, que diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, tudo que o nosso Deus faz é bom e é justo, e quando a gente não entende, quando parece que não é, só parece, é porque a gente não entende, mas Deus é bom e Deus é justo. Então essas foram as duas coisas que nós vimos na semana passada sobre a providência de Deus, e a gente vai continuar então vendo mais alguns aspectos da providência de Deus, e eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Então, algumas perguntas aqui importantes, e eu quero que vocês me ajudem a respondê-la. Essa é uma boa pergunta. Deus, Ele é o causador de tudo o que acontece, ou Deus permite tudo o que acontece? Entenderam? São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu falar o seguinte: tudo que acontece, acontece porque Deus quis que acontecesse. Outra coisa é eu dizer o seguinte: tudo que acontece, acontece porque Deus permitiu que acontecesse. Pergunto para vocês: tudo que acontece, acontece porque Deus quis, porque Deus causou, Ele é o causador de tudo, ou tudo acontece porque Deus permite que aconteça? Entenderam a pergunta? E aí, qual que é a resposta? Eu deixei 2 copinhos em cima da mesa ali, eu acho. Pega para mim, por favor. E aí? Deus é o causador? A Kátia falou, não, é o causador. Ou Deus permite tudo que acontece? Permite? Então tem coisa que acontece que Deus fala assim, não é bem o que eu queria, mas eu vou deixar, vai. E Ele permite e sabe, ou Ele permite e planejou que assim fosse? Porque é o seguinte, é importante isso, porque existe uma diferença de eu acreditar o seguinte: Deus sabe de tudo, porque Deus conhece todas as coisas, ou Deus planejou e decretou tudo. São duas coisas diferentes. Uma coisa eu estou falando, as coisas acontecem porque Deus fez com que as coisas acontecessem assim. Outra coisa é assim, as coisas acontecem assim porque isso não foge do plano de Deus, isso não foge do controle de Deus, mas tem um monte de coisa aí que não era para ser assim, mas Deus permite. E aí?
Eu acho que eu coloquei algumas... Olha lá, ó. Como fica as muitas coisas que parecem ter outras causas, que não Deus? Quer ver? Eu vou colocar uns exemplos. Eu tenho uma boa saúde, porque vamos supor uma pessoa que se alimenta exemplarmente, não sei se é o seu caso, mas acordou hoje de domingo de manhã, tomou um leite de amêndoa com aveia, com flocos de aveia, ao invés de açúcar colocou mel, comeu pão integral com 7 grãos, com não sei o que, iogurte natural, se exercita todos os dias, vai na academia, faz caminhada, etc. Uma pessoa assim, chega aos 70 anos, pulando, dando cambalhota. A pergunta é o seguinte: essa pessoa tem uma boa saúde porque Deus quis ou porque ela prezou pela alimentação e pelos seus exercícios? Pode, fala aí, seu Gonçalo. Já me conhecia no ventre da minha mãe. Mas e aí? Uma das consequências mais que eu vejo nisso aí é a obediência. Às vezes acontece coisa porque você não obedece. Aí Deus concede aquela consequência. Mas tem uma pergunta disso daí, ó. Eu pulei do telhado e me machuquei. Isso aconteceu porque Deus quis ou porque eu fui irresponsável? Olha lá, o Plínio quer falar, pode falar, Plínio. Dentro dessa pergunta lá, se Deus é o causador de tudo ou permite que tudo, você não precisa, não está alto, né? As duas coisas, porque a Bíblia fala que Deus é soberano sobre todas as coisas, não há uma folha que cai no ar sem permissão de Deus. Deus é o Criador, ele criou desde a eternidade até então a criação, a queda, ele sabia que teria, ele já criou o plano de salvação antes mesmo da queda. Só que, por exemplo, o mal, Deus não é responsável pelo mal. Todo mal que tem é responsabilidade humana. Deus permite que aconteça dentro daquele plano maior, mas ele não é o criador do mal. Então, Mas está no plano. Deus quis que acontecesse. Então ele quis. A gente vai chegar lá. Do nada, né? E aí, a gente vai ver sobre isso hoje porque a confissão, uma das coisas que eu falei quando a gente começou o estudo da confissão de fé é o seguinte: uma das características da confissão de fé de Westminster é que ela não fica só no superficial. Ela não dá aquelas declarações gerais e aí você assim, não, mas dentro disso dá para ou crer. Não, a confissão é muito específica. Então, ela vai entrar em todos esses detalhes. Hoje a gente vai ver um pedaço e aí ano que vem a gente vê o outro pedaço, mas ela vai falar. Hoje a gente vai ver essa questão dos é porque eu fiz ou porque Deus quis? A confissão vai falar sobre isso hoje, e na próxima aula ela vai falar sobre essa questão. E o mal, como é que entra nisso? Como é que fica a questão do Deus planeja tudo, mas e as coisas erradas e pecaminosas que acontecem? Qual é a relação de Deus com isso? A confissão também vai falar disso, mas a gente não vai trabalhar disso hoje. Mas, por que eu estou fazendo essas perguntas? A gente fala, desde que a gente nasceu, que Deus é soberano. Mas quando a gente começa a pensar nas implicações da gente crer que Deus, de fato, controla exatamente tudo que acontece, fica algumas dúvidas. E a gente vai entrar um pouquinho nisso hoje, mas lembrando que o objetivo da gente discutir isso daqui, gente, não é só encher a nossa mente. Tem muitas aplicações práticas nisso daqui, e eu pretendo chegar lá. Uma última pergunta aí, ó. Choveu porque Deus quis ou porque o sol evaporou a água? Porque Deus quis por meio da evaporação da água. Fala, Antônio.
A gente vai chegar lá. E é verdade, é verdade. Só que a grande questão que a gente está tentando traçar aqui é o seguinte: e qual é a relação de tudo isso? Tudo isso é verdade, o que eu faço tem consequências, existem leis na natureza que regem a criação, tudo isso é verdade. E qual é a relação disso com a soberania de Deus? É isso que a confissão vai tratar aqui nesse capítulo. Vamos lá, gente, tem bastante coisa para falar hoje, então vamos tentar, vamos entrando aqui. Então a gente já viu a providência de Deus, ela abarca tudo e ela é sempre boa e justa. Vamos continuar falando ainda do parágrafo 1º, onde, falando sobre, olha lá, pela sua muito sábia e providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Isso é o que a confissão de fé vai dizer. E aí o que eu quero destacar aqui, como um terceiro ponto, que o resto a gente já falou, é que Deus faz tudo isso para o louvor da sua glória. O propósito de Deus com aquilo que Ele faz é a própria glória dEle. E aí eu quero ler esses 2 versículos, apenas Romanos 11, vai. Alguém lê para mim Romanos 11, 36. Isso daqui é uma coisa que a gente fala também clichêzão, desde que a gente nasceu, mas a gente não pensa nas implicações disso. Romanos 11, 36. Alguém? Abre aí e lê para mim, por favor. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória para sempre, amém. Lembre-se de uma coisa, isso daqui é uma coisa que a gente precisa meditar nas nossas vidas constantemente. Os planos de Deus não têm a ver, e Deus não governa todas as coisas, e dirige as coisas na sua providência para o nosso bem-estar. Eu não sei se você percebe isso, mas constantemente nós reclamamos com Deus, entre aspas, ou lamentamos com Deus, porque nós estamos vivendo situações que são desconfortáveis. E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus, exigindo algumas coisas, entre aspas, porque a situação está desconfortável para mim, como se Deus tivesse algum tipo de obrigatoriedade de promover na minha vida uma situação confortável. Lembre-se que o propósito de Deus para todas as coisas não é centrado em mim e nem em você. O propósito de Deus com todas as coisas é centrado na própria glória dEle. E aí você pode olhar e falar o seguinte: nossa, Júlio, mas que egoísta que Deus é. Não. A melhor coisa que Deus pode fazer para mim e para você é dirigir todas as coisas para a glória dEle. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Então sabe qual é a maneira mais feliz e satisfeita que você e eu vamos viver? Se nós vivermos para a glória de Deus. Então o segredo da vida, e o segredo de você viver uma vida feliz e satisfeita de fato, é você tirar o foco de você, tirar o foco do seu conforto e da sua vontade, e começar a direcionar toda a sua vida para a glória de Deus. E começar a abraçar tudo o que acontece à sua volta como um Deus que faz todas as coisas para a glória dEle, e eu sou uma peça nisso que Deus está construindo. E quando você abre mão dessa vida centrada em si mesmo, e você abraça que todas as coisas é para a glória de Deus, e começa a remar nessa direção, você começa a encontrar contentamento e alegria, mesmo em meio às situações complicadas da vida. Então, eu sei que a gente sempre fala que todas as coisas são para a glória de Deus, e a gente ora por isso, né? Deus, glorifica o teu nome, e a gente pede isso para a tua glória, mas é difícil a gente viver esse negócio no dia a dia. É difícil a gente viver, e aí a gente pode pegar os exemplos da própria palavra de Deus, alguns exemplos, por exemplo, como de Davi, onde, lembra de Davi, depois que ele matou Golias, e fez sucesso entre o povo de Israel, o que aconteceu? Saul começou a ter o que dele? Ciúmes. E aí Davi ficou, a gente não sabe quanto tempo, mas alguns anos, fazendo o quê? Fugindo do rei do país dele que queria matá-lo. Agora, quando a gente olha a história de maneira geral, a pergunta é: isso não glorifica a Deus? Isso não foi para o bem de Davi, porque Deus estava ali forjando o futuro rei Davi? E quando a gente lê essa história, isso não foi para a glória de Deus e para o nosso bem, porque nós temos aí um exemplo maravilhoso de paciência na adversidade, de perdão e etc. O meu ponto é dizer o seguinte: quando a gente entende isso, que as coisas e a providência de Deus é para a glória dEle, e começa a abraçar
Não que a vida é sobre mim, sobre o meu conforto, mas sobre Deus e a glória dele, e eu sou uma peça nisso. Então, Deus, eu não entendo, mas eis-me aqui para fazer a tua vontade, faça a tua vontade e me ajude a glorificar o teu nome no meio de tudo isso. Eu começo a encontrar contentamento e paz em meio às adversidades da providência de Deus. Todas as coisas é para a glória de Deus. Pode falar, Fábio. É mais uma daquelas coisas que a cultura coloca para dentro da igreja, no sentido de que nós temos que ser felizes aqui. Como se tudo se resumisse ao que a gente vive agora, né? Então eles pegam aquela frase, só se vive uma vez, só tem uma vida, e como se... Eles não têm essa perspectiva da eternidade. Então eu acredito que o sofrimento que nós temos aqui hoje, a gente enxerga melhor o propósito de Deus quando a gente entende que não é aqui, nós somos peregrinos, nós não somos dessa terra. Então quando a gente for para a glória, aí sim a nossa felicidade será plena, a nossa satisfação será plena nele. Então assim, eu vejo... Para muitos cristãos mesmo, é difícil lidar com as adversidades, porque a gente fica limitado pela nossa cultura, vamos chamar assim, nessa visão imediata. Eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que ser feliz, eu tenho 100 anos para ser feliz, e não é nada, entendeu? Tá bom? E é legal isso porque, e outra coisa que a nossa cultura coloca é que o propósito da vida é você realizar os seus sonhos, você desenvolver-se profissionalmente. O que você tem para fazer é aqui e agora. E se você não fizer, você vai viver uma vida frustrado. E a boa notícia é que não é aqui agora. O descanso não é aqui agora. A alegria plena não é aqui agora. A paz plena não é aqui agora. O mundo justo não é aqui agora. E isso nos dá também sabedoria e paciência para olhar e falar assim, não é aqui agora. Muitas vezes, muitas das nossas frustrações da vida têm a ver com a gente achar que é aqui agora. E aí as coisas não acontecem e a gente fica... Quando a gente deveria entender isso. Primeiro, a vida não é sobre mim. A vida é sobre a glória de Deus. E Deus está desenrolando um plano que glorifica Ele. Por mais que eu não entenda, muitas vezes. E Senhor, eis-me aqui, me ajude a remar junto com isso. Entender isso, gente, faz toda a diferença. Eu estava conversando com uma pessoa essas semanas aí, e aí, o discurso é assim, ele está vivendo um momento difícil na vida dele, e muito do que ele está vivendo hoje também tem a ver o seguinte, ele viveu alguns momentos difíceis no passado, e aí quando você está vivendo um momento difícil, emocionalmente fragilizado, você vai tomando algumas decisões tolas, e o negócio vai afundando cada vez mais, né? E aí você vai sofrendo cada vez mais consequências, enfim, a situação está complicada. E você vai conversar com ele, assim, o tempo todo eu não entendo por que Deus permite com que eu viva essa situação, porque, o que eu fiz, eu não aguento isso, eu não quero, eu não gostaria, essa situação não está legal para mim, porque o tempo todo é eu. E uma das coisas que eu falei para ele é assim, rapaz, você não percebeu ainda que a vida não é sobre você? Todas as decisões tolas que ele tomou, tem a ver com porque eu quero, porque eu faço, porque eu... Entender que a providência de Deus não é sobre nós, é sobre a glória de Deus, e que eu vou ser feliz quando eu parar de viver para mim. Olha o que Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Olha que coisa linda, a lógica de Deus é o seguinte, sabe qual é a melhor vida que eu posso viver? Quando eu não vivo para a minha felicidade. A felicidade é algo que eu encontro quando eu estou focado na glória de Deus. E quando eu estou focado na minha felicidade, eu não encontro a felicidade. Porque eu fui criado para algo que está além de mim. A providência é para Deus e para a glória de Deus. A gente precisa crer nisso. Irmã Miriam, o seu Gonçalo também, então, primeiro o seu Gonçalo tinha levantado, pode falar, seu Gonçalo. Jesus nasceu na manjedoura, né? E eu, pobrezinho, também, numa barraca feita de taipa, eu nasci numa cama feita de vara forrada com folha de bananeira. Quase uma manjedoura. Eu não sei qual é a diferença, mas uma escolha boa Deus fez para mim, porque eu tinha 2 noivas no Ceará e no Piauí, e Ele me colocou aqui em Datuba para escolher a Dona Sônia. É bênção. A escolha vem de Deus. Amém. A escolha vem de Deus, não vem da nossa boca, vem de Deus. É Deus, na providência dele. Dona Miriam. Ontem à noite eu li uma frase de Spurgeon que dizia assim, que o plano de Deus não é realizar os nossos sonhos, mas nos dar a salvação do pecado. Amém. Então, E é verdade. E junto com a salvação, existe um plano, porque até isso, presta atenção. A salvação não é o fim.
A salvação é um meio de Deus glorificar o nome dele. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. Inclusive a nossa salvação é um propósito de Deus e uma maneira de Deus exaltar o nome dele. Essa é a visão maior que a gente tem que ter, gente. A providência de Deus abarca tudo e está tudo convergindo na glória de Deus. Crer nisso faz diferença. Pode falar, minha irmã. Uhum. É hoje. E é isso. E é verdade. E a gente confia, né? A providência de Deus para mim hoje é essa. Amanhã, vamos ver. E a gente vai caminhando na dependência do Senhor. A gente pode dar alguns exemplos de como a providência de Deus é para o nome dele. Alguns exemplos que a gente vê no mundo de maneira geral. Não vamos ler os textos que tem bastante coisa para falar ainda. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a criação e para como as coisas funcionam dentro das suas leis, a gente falou aí da gravidade, do sol, chuva e etc. Isso glorifica a Deus. É para a glória dele que ele fez tudo isso. E não é verdade? Quando você sai aí na criação, a gente que tem o conhecimento e crê que Deus que criou tudo, isso não exalta a Deus? A gente vê o funcionamento de todas as coisas perfeitamente se encaixando, é para a glória de Deus. Inclusive a criação e o funcionamento da criação é para a glória de Deus. Por exemplo, um exemplo bíblico, todo o problema de José e com seus irmãos exaltam a Deus. Pensa, e a situação de José é legal porque tem um monte de pecado envolvido. Jacó, que tinha preferência entre os filhos, José que ficava fazendo inveja para os irmãos que tinham ciúmes dele quiseram matar ele, foi vendido como escravo, lá na casa de Potifar, a Potifera, a mulher do Potifar lá, que se engraçou com ele vai preso, tudo isso, um monte de pecado envolvido, mas fazia parte da providência de Deus, e Deus estava, e isso glorifica o nome de Deus ou não glorifica? Deus não é o culpado do pecado, cada pecado cometido foi cometido por quem cometeu, e eles são responsabilizados por isso, serão responsabilizados por isso, mas não exclui o fato de que isso tudo é para a glória de Deus. A gente pode dar outros exemplos, o espinho na carne de Paulo, lembra? Paulo fala, Senhor, eu não aguento isso, e ele vai falar que 3 vezes ele orou a Deus pedindo, Deus, tira esse espinho da minha carne. Ninguém sabe o que é, mas todo mundo sabe que era uma situação extremamente dolorosa para Paulo. E o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, não vou tirar. E aí Paulo fala, hoje eu me glorio nas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O espinho na carne era dolorido, mas não glorifica Deus? E não é para o bem de Paulo, por mais que seja dolorido? A providência de Deus é para a glória dele, e para o bem do povo dele. Um outro exemplo que a gente pode dar é o endurecimento de Faraó, e a salvação de Israel não glorifica Deus? A Bíblia vai falar lá em Romanos, que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo sair de primeira, e assim Deus fosse manifestando as maravilhas dele diante de todos os povos. Não glorifica o nome de Deus? Israel ficou por séculos com os povos em volta dizendo o seguinte, não mexe com Israel, porque o Deus de Israel não é brincadeira não. O endurecimento de Faraó, a salvação de Israel glorifica o nome de Deus, enfim, tudo isso aponta para Deus fazendo as coisas e guiando as coisas para a glória dele. E o ápice da providência bondosa de Deus é o próprio Cristo, e a vinda de Cristo até nós, que glorifica Deus, nos traz salvação, enfim, é para o bem do Senhor. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, quando a gente duvidar da providência de Deus, Deus, o Senhor realmente é bom? E essas coisas que têm acontecido, o que a gente faz? A gente olha para a cruz, porque quando a gente olha para Jesus crucificado no nosso lugar, não tem como duvidar que Deus é bom e nos ama, e que é o nosso bem. Então quando a coisa ficar meio nebulosa, volte para a cruz, porque é lá que a gente vê o ápice da bondade, da providência bondosa de Deus, e do amor de Deus por nossas vidas. Então, a providência de Deus, ela é sempre para a glória do nosso Deus. Podemos ir para frente? Vamos continuar então, que agora entra no segundo parágrafo da confissão, quando ele fala da providência, ele vai dizer o seguinte, posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. E olha que, eu sei que são palavras meio complicadas aqui, mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, Deus é a causa primária de tudo que acontece.
Olha o que ele vai dizer lá, ó. Então, em relação à presciência, é o decreto de Deus. O que é a causa primária de tudo? É o decreto de Deus. Deus quis que acontecesse assim. Todas as coisas acontecem primariamente porque Deus quis que assim acontecesse, e o que ele determinou é imutável e infalível. Ou seja, o que Deus decretou que acontecesse, se Deus tem um plano desde toda a eternidade, o que Deus decretou que acontecesse, vai acontecer infalivelmente, e ele é a causa primária de todas as coisas que acontecem. É isso que a confissão de fé está falando. Eu sei que isso gera várias dúvidas, mas já vamos fechar esses pontos aí. Mas só um texto bíblico que deixa isso claro, Atos 2:23, alguém lê para mim, por favor? E esse daí é um texto que fala, é um exemplo de como Deus é a causa primária de todas as coisas. Esse é um texto que vai falar sobre a morte de Jesus e as pessoas que assassinaram Jesus. E olha o que o texto vai dizer. Atos 2:23, alguém lê para mim, por favor. Um de cada vez aqui para não tumultuar a nossa aula. Pode ler, minha irmã. Pode ler, dona Fátima. Opa, chega aí, o microfone está chegando. O homem do microfone está dormindo, mas vai lá. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, pretendeste, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Até aí. Olha, esse é um texto onde Pedro está falando para os israelitas sobre a morte de Jesus. E Pedro está acusando eles. Vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. E por que Pedro está fazendo isso? Lembra que quando Jesus foi julgado, Pilatos chegou lá e falou assim, não, gente, não tem por que a gente matar esse homem. E aí era costume na época, no dia de Páscoa, soltar um preso. E aí trouxeram Barrabás e falou, e aí, quem que vocês querem? Jesus ou Barrabás? E todo mundo gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. A nação toda se juntou e mandou, e clamou pela crucificação de Jesus. Pedro está falando o seguinte, vocês mataram Jesus. Só que antes disso, o que ele fala? Segundo a presciência e a determinação de Deus. O que foi a causa primária da morte de Jesus? O próprio Deus que determinou que isso acontecesse. E esse texto é um texto que gera mesmo algumas dúvidas, porque é o seguinte, gente, a morte de Jesus, a gente pode dizer isso, que o maior pecado cometido em toda a humanidade foi o assassinato de Jesus, vocês não concordam comigo? Foi a maior de todas as injustiças e o maior crime já cometido. Era o próprio Deus, o Criador, que nunca, assim ó, matar uma outra pessoa, por mais que seja um inocente, ele não é bonzinho. Agora, matar Jesus, aquele que é a essência de toda bondade, o maior crime, o maior pecado já cometido foi a morte de Jesus. E o que o texto fala sobre isso? E isso aconteceu segundo a presciência e a determinação de Deus. O ponto ao ler esse texto é dizer o seguinte, Deus é a causa primária de todas as coisas que acontecem. Pode falar, minha irmã. Uhum. Mas essas pessoas que participaram dessa acusação de levar até a cruz, o pecado é delas, O pecado é delas e a confissão ela vai falar no próximo parágrafo sobre isso. O ponto é que de uma maneira misteriosa, que a gente não consegue relacionar tão claramente, Deus é absolutamente soberano e todos os seres humanos são absolutamente responsáveis. Então, no dia do juízo final, as pessoas serão acusadas disso. E elas prestarão contas disso. Porque elas não fizeram isso porque Deus colocou assim, elas estavam com um coração super bondoso e Deus falou, não, vou colocar maldade aí. Não, elas fizeram isso porque elas quiseram fazer. Mas de alguma forma, Deus consegue dirigir as coisas de que, mesmo os seres humanos agindo de maneira completamente livre, isso ainda acontece exatamente de acordo com o plano dele. Então, relacionar as duas coisas é meio difícil para a gente. Mas Deus é absolutamente soberano e todos os seres humanos são completamente responsáveis por cada coisa que eles fazem. Por exemplo, Faraó é absolutamente responsável pelo coração duro dele diante do Senhor. Porque Deus não coloca maldade no coração de ninguém, a maldade já está lá. Então, Deus vai administrando as coisas de um jeito que ele não tira a liberdade das criaturas.
Esse é o ponto. E é difícil da gente entender isso e relacionar isso. Realmente entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana e como que as duas coisas conversam é difícil para a gente. Mas é necessário a gente crer nas duas coisas porque tem implicações. Eu vou chegar lá. Fala aí, Edivaldo. Quando a gente lê outros textos bíblicos, a gente leu na semana passada. A Bíblia é muito clara quando ela fala o seguinte: nenhum passarinho cai do céu sem a permissão e sem o consentimento do Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Edivaldo, todas as pessoas que cometem suicídio, quando a gente, olhando a partir do que a Bíblia coloca, todas as pessoas que cometem suicídio, por exemplo, elas fizeram isso porque quiseram e elas são culpadas disso. Isso é um pecado. Mas de uma forma misteriosa, que é difícil da gente explicar, isso está dentro do plano de Deus. Está dentro do plano soberano do Senhor. E essa é uma das coisas, porque quando a gente começa a pensar, não, peraí, então, mas e isso, aí a gente tem que voltar para justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Porque quando a gente começa a pensar nas minúcias disso, a gente começa a surgir algumas interrogações. Só que se a gente não for para esse lado, a gente vai para o outro lado. Então, tem coisa que acontece que Deus não queria que acontecesse, mas a gente frustrou os planos dele? Não, Deus é soberano. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: se eu creio que Deus é o causador e Ele tem um plano que... isso vai gerar alguns dilemas. Mas se eu não crer nisso, isso gera outros dilemas. E quando a gente vai para a palavra, a Bíblia é muito clara ao falar de Deus como aquele que, assim, as coisas estão na mão dele. Deus, não acontece nada que era plano B, que não era para ter acontecido. Mas Deus faz isso de modo que cada um faz, ele é responsável por tudo que ele faz. Então as duas coisas caminham juntas, é difícil da gente explicar vão ter muitos dilemas no meio do caminho. Vão ficar várias coisas que a gente olha e fala assim, mas e isso? Mas e isso? E aí a gente chega num ponto onde a gente fala o seguinte, olha, tem coisa, a gente está falando sobre Deus e os planos dele. Tem coisa que a gente não vai conseguir entender muito bem mesmo. É Deus, não é mais um ser humano. Se fosse eu planejando, eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas dificuldades e eu tenho os meus caminhos. Mas a gente está falando de Deus. Então, eu entendo o que você está colocando, concordo que é difícil da gente explicar exatamente isso, mas quando a gente vai para a Bíblia é clara ao falar essas questões. Então, tanto da questão de Jesus quanto de outras pessoas, não tem como a gente fugir muito disso. Então é isso que a gente está colocando aqui. Pera aí, a Kátia queria falar, depois o Plínio. Deixa a Kátia, o Plínio e depois o seu Gonçalo. Pode falar, Kátia. Deus, ele é o criador de toda a história, né, pastor? Quando a gente pensa nisso, se ele criou toda a história, com todos os detalhes da história está dentro. E é importante dizer o seguinte, Deus não conhece a história, Ele criou a história. Então existe uma diferença entre Deus saber todas as coisas, porque Ele conhece tudo, e Ele saber todas as coisas porque Ele planejou tudo. Então quando a gente vai para a Bíblia, Salmo 139, os teus olhos me viram, substância ainda informe no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos pelo Senhor, escritos e determinados quando nenhum deles havia. Então é muito, não tem como a gente fugir muito disso. Independente da maneira que for. Fala, Plínio. Tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente crê, mesmo sem entender muito bem.
Um exemplo menos polêmico sobre isso é a doutrina da Trindade. A gente não entende muito bem. A gente não consegue explicar exatamente como é, mas a gente crê. Porque está na Bíblia, a Bíblia revela isso, então a gente crê. Mas como é a questão de Jesus, Deus, homem? Quer ver? Um exemplo que eu sempre dou, e isso daí é um mistério. Dentro da teologia, quando a gente estuda teologia, isso é um mistério. Pergunto para vocês. Jesus precisou aprender a ler? Mas Jesus não é onisciente? Ele não sabe todas as línguas de cor? Ah, mas não, como Deus ele sabia tudo, mas como homem ele não sabia. Ué, mas ele não era Deus homem? E aí, como é que faz? Deus se cansa? Não. Mas Jesus na tempestade ele estava cansado, dormindo no barco e a tempestade rolando e ele cansado. Como que você explica exatamente isso? Mas ele não deixou de ser completamente Deus, né? Então, e aí? É difícil. Uma outra pergunta. Jesus foi tentado. Ele podia pecar? Mas Deus não peca. Mas homem peca. Como que a gente explica uma pessoa que é Deus 100% e homem 100%? Sabe qual que é a nossa resposta? A gente tenta. Mas chega um ponto que a gente fala assim, olha, é o que a Bíblia coloca, a gente crê nisso. E tudo bem, a gente não precisa, a gente está falando de Deus. Uma coisa que me consola é o seguinte, se eu conseguisse explicar tudo sobre Deus, ele não seria Deus. Ele seria só mais um ser humano. E eu não quero um ser que para guiar a minha vida, que é tão limitado quanto eu. Então eu me alegro de ter coisas no meu Deus, que vão muito além do que eu consigo. Porque é por isso que ele é o meu Deus. É por isso que eu me entrego a ele. Tem muitos mistérios, tem mistérios. Lembra que a Bíblia, ela é revelação de um pedaço. Mas a Bíblia não revela tudo de Deus. Deus é muito mais do que ele nos revelou. Inclusive na eternidade a gente vai passar conhecendo mais esse Deus. E nunca vai chegar um ponto que você vai chegar e falar o seguinte, agora eu conheço tudo. Porque Deus é ilimitado, ele é inesgotável. Louvado seja ele por isso. Fala, seu Gonçalo. Os Balaíns. Ele matou 400 profetas de Balaim, 450, coisa assim. Mas o interessante é que depois da morte de Salomão, Salomão não, é o filho de Davi, o que herdou o trono. Salomão. É Salomão. Herdou Raboão, né? Raboão herdou. Roboão. Aí houve aquela confusão de adorar outros ídolos. Aí separou-se as 12 tribos. Ficou 2 e outros foram embora. Aquelas tribos que se separaram... Foi embora. Foi embora. É uma coisa interessante. Tudo é por Deus mesmo, não tem por onde. Ele concedeu tudo aquilo lá. Deus tem os planos dele. E aí, a confissão vai continuar fechando um pouquinho os pontos e as dúvidas. Quando a gente fala que Deus é a causa primária de tudo, surgem várias questões, mas isso. Aí a confissão de fé vai continuar e ela vai começar a fechar uns pontos e mais para frente ela vai fechar outros pontos, porque ele vai continuar o seguinte: contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livres ou contingentes. O que a confissão está dizendo? Deus é a causa primária de tudo, certo? Mas esse Deus, ele desenrola a sua providência, ou desenrola os seus planos, usando meios e usando causas secundárias. Tem a causa primária de todas as coisas, e tem as causas secundárias de todas as coisas. Então é isso que a confissão de fé está colocando. Deus é o causador de tudo, mas Deus executa os planos dele, usando causas secundárias. E aí ele vai colocar aqui essas causas secundárias. Pode ser causas necessárias, livres ou contingentes. Olha lá, Deus poderia executar seus planos sem meios. Deus poderia fazer o seguinte: eu vou fazer tudo, não vai ter leis da física, não vai ter gravidade, não vai ter nada. Hoje vai chover. Deus estalava o dedo e chovia. Hoje vai acontecer. Você pulou do prédio. Agora eu quero que suba para cima. Não tem como subir para baixo, né? Mas agora eu quero que suba. Não, agora eu quero que caia. Mas Deus poderia executar os seus planos sem meios. Mas ele escolheu governar o mundo por meio de leis e por meio de diversas coisas em relação de causa e efeito. Deus estabeleceu leis e ele escolheu o seguinte: eu vou desenrolar minha providência nesse mundo
por meio de leis que eu mesmo vou estabelecer. Tanto leis da natureza, quanto leis que regem as nossas relações e a nossa vida de causa e efeito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que Provérbios vai nos mostrar, que é uma lei estabelecida por Deus. Se você não trabalhar, você vai passar necessidade. Deus estabeleceu uma lei que as pessoas vão sustentar as suas famílias por meio do trabalho. Essa é uma lei criada por Deus. E várias outras coisas que a gente poderia colocar, que Deus não criou leis só. Quando a gente estuda, e tem um filósofo muito conhecido, um filósofo holandês, que escreveu bastante sobre isso, Doyeverd, o nome dele, ele dizia o seguinte: Deus não estabeleceu leis apenas da natureza, como lei da gravidade, como é que funciona a chuva e etc. Deus também estabeleceu leis que regem as relações humanas, por mais que essas leis não estejam escritas. Então assim, Deus estabeleceu algumas leis que, se você quiser ter um casamento saudável, você precisa fazer isso, isso, isso. E se você tentar quebrar essas leis, não vai funcionar. Uma relação saudável de pai e filho, Deus estabeleceu a lei, por exemplo, que o pai tem que desempenhar um papel de autoridade na vida do filho, e o filho deve se submeter ao pai. Essa é uma lei estabelecida por Deus. Se você tentar viver a relação pai e filho, sem o pai assumir o papel de autoridade, e sem o filho se submeter ao pai, e é claro que a gente que ensina os nossos filhos a se submeter a nós, essa criança não vai crescer de maneira saudável. Deus estabeleceu leis que regem todas as coisas, e você tem toda a criação de Deus, ela está numa relação intensa de causa e efeito, por meio de leis estabelecidas pelo próprio Deus. Então, o que a confissão de fé está colocando é o seguinte: Deus escolheu agir, ela já vai falar que às vezes Deus age quebrando as próprias leis que Ele criou. Deus às vezes Ele age sem meios, mas Deus escolheu desenrolar a sua providência, principalmente por meio das coisas e das leis que Ele mesmo criou para a natureza e para a vida humana. E aí Ele vai colocar, tem 3 tipos de causas secundárias. Então Deus é a causa primária de tudo, mas Ele age por meio de causas secundárias, e Ele vai colocar 3 tipos de causas secundárias. Primeiro, são as causas necessárias, e aqui a ideia é o seguinte: Deus estabeleceu que, para determinadas coisas acontecerem, é necessário que antes disso aconteça uma coisa. Essa é uma causa necessária. E aí um exemplo que a gente pode dar são as leis da natureza. Por exemplo, para estar claro e a gente ter luz aqui durante o dia, precisa existir o sol. Deus estabeleceu essa lei. Então, quem que ilumina o mundo? Deus. Como que Deus ilumina? Ele é a causa primária. E qual é a causa secundária? O sol, que Deus criou e que funciona num ciclo, e todos os dias então tem a noite e depois vem o dia, e o sol vem com a sua luz para iluminar o nosso mundo. Como que as plantas crescem? Pelo processo de fotossíntese, etc. E uma planta não vai crescer se não for assim. Essa é uma causa necessária. Mas quem que estabeleceu que assim funcionasse, e todo o ciclo para funcionar e etc? O próprio Deus. Mesma questão da chuva. Quem que estabeleceu esse ciclo? O próprio Deus. Não vai chover se a água não evaporar. É uma causa necessária, mas estabelecida pelo próprio Deus. Então o que a confissão de fé está colocando é o seguinte: existe a causa primária, que é Deus, e existem as causas secundárias, que são leis que o próprio Deus criou. Por exemplo, para haver luz solar tem que ter o sol. A causa primária é Deus, a secundária é o sol. Para ter chuva, precisa evaporar a água, então, o ciclo da chuva. A causa primária é Deus. Choveu hoje por quê? Primeiro, porque Deus quis, e segundo, porque o mundo fez aí o seu processo, a água evaporou e está chovendo. Deus é a causa primária de tudo, e as leis da natureza são as causas secundárias. Entenderam isso? O ponto é dizer o seguinte: as duas coisas trabalham juntas, elas cooperam porque Deus assim determinou que fosse. Além das causas secundárias, você tem as causas necessárias, você tem as causas livres. O que é a ideia das causas livres da confissão? É a ideia de que é o seguinte: o que eu faço tem consequências, boas e ruins. Gálatas 6:7, alguém lê esse texto para mim, por favor? Gálatas 6:7, quem achou, lê para mim, por favor. Não se engane, ninguém zomba de Deus. Quando a pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. É isso aí, não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, o que o homem semear, isso ele vai colher. E aí ele vai falar: quem planta na carne, da carne vai colher corrupção e morte. Mas quem planta no Espírito, do Espírito vai colher vida. O que a Bíblia vai colocar? Existe sim uma relação de causa e efeito entre as decisões que nós tomamos no dia a dia.
se são decisões na carne ou no espírito, servindo a Deus ou servindo o nosso próprio coração, e as coisas que vão acontecer com o meu futuro. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai plantar, e essas são as causas livres. A ideia é o seguinte: pensa numa pessoa que teve câncer de garganta porque ela fumou a vida inteira. Qual é a causa primária do câncer na garganta? Deus. Está dentro do plano de Deus. Deus é a causa primária de tudo que acontece. E qual é a causa secundária? Primeiro aconteceu porque Deus quis, e segundo por quê? Porque ela fumou a vida inteira. A mesma coisa da pessoa que chega nos 80 anos lá com saúde, lembra do leitinho de amêndoas, com aveia, etc. A pessoa chega lá nos 70, 80 anos, cheia de saúde, esbanjando. Qual que é a causa primária dela chegar bem? Deus. E a secundária? Ela se cuidou, ela fez exercício e etc. O ponto é, todas as coisas acontecem nessa relação de causas primárias, da causa primária e de causas secundárias. Então, quando ele fala das causas secundárias livres, é assim: o que a gente faz, a gente é livre para tomar atitudes, e isso tem consequências boas e ruins. E o fato de Deus ser a causa primária de tudo, não anula as decisões que nós tomamos e as consequências, embora isso não fuja do plano de Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Então, é isso. Pode falar, minha irmã. Olha, primeiro que existe até uma discussão, porque até essa ideia do efeito estufa, aquecimento global e etc., isso é mais uma teoria do que ciência comprovada. Agora, uma coisa que a gente sabe, e a gente fala isso, é que o mundo não vai acabar por uma causa natural. A Bíblia é muito clara, o mundo não vai acabar assim, olha, o ser humano acabou com a atmosfera, queimou, usou muita gasolina, queimou muito combustível e etc, e agora o mundo está explodindo. Não, a Bíblia é muito clara ao dizer o seguinte: o mundo vai acabar com Jesus voltando e acabando com esse mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existe um terrorismo nessa questão do aquecimento global, que o mundo vai acabar. Daqui a pouco os mares vão derreter todas as calotas polares, e o mar vai invadir e inundar todos os continentes. Não, a Bíblia é muito clara que o mundo não vai acabar assim, a gente pode ficar tranquilo. Então, mas, se a maneira, um princípio bíblico é nós administrarmos bem a natureza que Deus nos deu. É um princípio da mordomia cristã, é a gente cuidar bem daquilo que Deus colocou na nossa mão. Então a gente tem que cuidar. Agora, exatamente, a gente faz a nossa parte, né? Então, questão de lixo reciclável, papapá, a gente tem que fazer essas coisas. Mas, se acontecer alguma coisa desse tipo, está dentro do plano de Deus. E, claro, consequências também, se o ser humano queimar tudo aí e tal, tem consequências também. Mas, enfim, é isso. Certeza que o mundo não vai acabar. Pode acontecer que a gente vai viver um mundo um pouquinho mais ruim. E até isso, a causa primária, se acontecer isso, qual é a causa primária? Deus. E a causa secundária? O ser humano, sempre. Enfim, então, o ponto é, tá vendo? Deus age por meios. Ele é a causa primária de tudo, mas isso não anula as causas secundárias. E a outra causa secundária que ele coloca é, ou necessária, ou livre ou contingente. A ideia é de uma coisa contingente é uma coisa incerta que pode mudar o futuro. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Vamos supor, onde que eu vou morar na próxima cidade? Depende. Se eu prestei várias provas. Se eu passar na faculdade de tal, eu vou morar em tal lugar. Se eu passar na faculdade de tal... Qual é a causa primária se eu me mudar para São Paulo? Porque eu passei na faculdade de São Paulo. Qual é a causa primária? Deus. E qual é a causa secundária? Eu passei em São Paulo. Então o ponto é, há situações do nosso futuro que estão incertas. E que se acontecer isso, vai gerar isso. Mas independente do que acontecer, qual é a causa primária? Deus. E a secundária, isso. O que a confissão está colocando é, Deus é quem age em todas as coisas, e normalmente esse Deus age usando meios. Esse é o ponto. Pode falar, Edivaldo. A secundária seria a permissão? Sim e não. A confissão vai falar sobre a questão da permissão futuramente, mas sim no seguinte sentido. Os pecados que eu cometo, não é Deus que comete no meu lugar, sou eu que cometo, e Deus permite com que eu os cometa. Mas o meu pecado, inclusive, está exatamente de acordo com o plano que Deus já traçou. E Deus quis que assim fosse. Então, tem a questão da permissão, mas junto com a permissão tem o decreto de Deus.
Mas aí, ó, vamos supor, o cara caiu do telhado. Mas ele podia, normalmente, qual que é a regra de segurança do trabalho? Se você está mexendo no trabalho, você coloca um cintinho lá e se amarra. Mas o cara olhou e falou assim, isso daí é bobeira, não acontece nada, pra quê? E aí o cara cai. Ele também não caiu porque... Então o ponto nas duas situações, aconteceu o que Deus quis que acontecesse. Embora em uma, a pessoa pode não ter responsabilidade sobre aquilo. E em outra, a pessoa tem responsabilidade sobre isso. Mas, do ponto de vista de Deus, Ele é o causador primário de todas as coisas. Esse é o ponto. Posso para frente, gente? 10 horas já, olha que coisa boa. Deixa eu ir para frente aqui e só terminar essa parte. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. E olha o que a Comissão está dizendo. Deus estabeleceu meios. E normalmente Deus age pelos meios que Ele estabeleceu. Mas às vezes, Deus é Deus. Ele pode agir contra os meios que Ele mesmo criou. E a gente pode colocar, Deus normalmente usa os meios ordinários, mas às vezes não. Por vezes, Deus subverte os próprios meios que Ele estabeleceu para manifestar a glória dEle ainda mais. E aqui a gente poderia colocar várias coisas. Por exemplo, lembra que Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum? Se uma pessoa ficar 40 dias no deserto em jejum, o que acontece com ela? Pelas leis da natureza, ela só vai ficar uns 20. Os outros 20, ela já não está mais entre nós. Mas Deus sustentou, e aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus subverteu os meios. Deus, ele estabeleceu as leis, mas naquele momento Ele quis mudar isso. Deus deu um filho para Sara que estava idosa, uma mulher de 90 anos, engravida? Não engravida. Mas Deus escolheu subverter os meios, esses meios. Deus fez, lembra da história de Elias, que Deus faz o machado flutuar? Negócio de ferro, flutua? Não flutua. Mas Deus quebra as próprias leis que Ele criou. E o outro exemplo, lembra que Jesus multiplicou os pães, andou sobre as águas, ressuscitou mortos. O ponto é dizer o seguinte, Deus age em tudo. Normalmente e ordinariamente, Deus age através dos meios que Ele mesmo criou. Mas às vezes, Deus subverte os próprios meios que Ele criou para manifestar a glória dEle. O que é um milagre? É quando o mesmo Deus que age quando não tem um milagre, escolhe agir de um meio diferente dos naturais. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que até coloquei esse exemplo lá. Exemplo, aqui ó, tá ali ó, exemplo, cura de uma doença. Quando uma pessoa é curada de uma doença, independente do modo, não é Deus que cura? Qual é o meio natural ou ordinário que Deus usa para curar pessoas? Medicamentos e médico, certo? Uma pessoa que foi no médico, fez tratamento e foi curada. Foi o médico, foi o remédio ou foi Deus? Foi tudo. A causa primária da cura é Deus, e a causa secundária, os médicos, os medicamentos e etc. Esse é um meio ordinário, ou natural, que Deus usa. Às vezes, Deus usa os meios de maneira extraordinária. Por exemplo, isso, a gente vê isso. Às vezes a pessoa começa um tratamento, que o médico fala assim, olha, a gente vai fazer o tratamento, é o que dá para fazer, mas eu vou ser bem sincero. O máximo que o tratamento vai fazer é dar uma prolongada. E de repente o tratamento tem assim, uma ação sobrenatural. Onde o médico olha e fala assim, olha, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi um tratamento ser tão efetivo como esse, assim. A gente esperava que desse uma melhorada, mas você está curado mesmo. Deus está usando os meios de uma maneira sobrenatural. Mas quem que está curando do mesmo jeito? No primeiro caso ou no segundo? É Deus, não é? E às vezes Deus age sem usar meio nenhum. De repente a pessoa acordou e está curada. Percebe que nos 3 casos é Deus que cura. Às vezes Deus age por meios normais. Medicamento, o médico está curado. Às vezes Deus age por meios sobrenaturais. O medicamento tem um efeito que ninguém nunca viu acontecer. E às vezes Deus não usa meio nenhum. Ele simplesmente faz de maneira direta. Acordei e estou curado. Mas nas 3 situações, quem que está fazendo? Deus. Deus. 3 observações importantes sobre isso. Primeiro, os meios extraordinários são exceção. Deus age de maneira sobrenatural, de maneira... Mas isso é exceção, gente. Por que eu estou colocando isso daqui? Existe
uma visão dentro da igreja evangélica, que se você quiser viver pela fé, é você viver o sobrenatural de Deus, é você viver com Deus, é você ver Deus fazendo coisas grandes. O ponto é o seguinte: quando eu creio na providência de Deus, Deus está fazendo sempre. Eu vivo com Deus e vendo Deus agir em tudo. Viver pela fé não é você viver buscando milagre e sobrenatural o tempo todo. A gente vê vários vídeos na internet e isso soa muito bonito, muito piedoso, muito crente, porque a gente tem que buscar viver o sobrenatural de Deus. Só que o Deus da Bíblia é o Deus que age de maneira geral usando meios. E o chamado de Deus não é que você viva buscando milagre sobrenatural, sonho, visão e etc. É que você comece a ver a mão de Deus em tudo, seja nos meios naturais, ou seja nos meios sobrenaturais, porque no fim tudo é Deus. Se Deus cura usando um remédio, ou se Deus cura de maneira sobrenatural, Ele não merece a glória do mesmo jeito? Não é Deus do mesmo jeito? E o chamado da vida, e se não cura também, é providência de Deus. E o ponto é, quando a gente entende essa doutrina da providência de Deus, sabe qual é uma implicação dela? Eu começo a ver Deus em tudo. Eu começo a ver a mão de Deus, não só quando uma coisa, uau, acontece, mas no dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas simples. Deus está lá, agindo exatamente do mesmo jeito, para a glória dEle e para o meu bem. Então, cuidado, porque os meios sobrenaturais e extraordinários são exceção. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: Paulo, quando ele fala do espinho na carne, em 2 Coríntios 12, ele fala o seguinte, que por causa das revelações que ele recebeu, Deus colocou ele um espinho na carne, né? Se você começar a ler o texto, ele vai dizer o seguinte: eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado e levado para o céu, ao Senhor. Paulo está contando, percebe o seguinte, Paulo não descreve a vida dele como assim, todos os dias, ele vivia coisas sobrenaturais, magníficas, estupendas. Não, quando ele vai falar de uma coisa sobrenatural que aconteceu, ele volta para uma experiência que aconteceu há 14 anos atrás. Deus, normalmente, Ele age pelos meios naturais. Sabe como é que Deus normalmente age e fortalece a nossa fé? Às vezes, é verdade que a gente vive um momento especial com Deus, você senta para ler a Bíblia e orar, e você passa um tempo lá que você nem vê o tempo passar, e Deus fala profundamente ao seu coração, você se emociona, você chora e etc. Às vezes isso acontece, mas vamos ser sinceros, o dia a dia é normal. É assim, eu leio a minha Bíblia, eu entendo, eu oro e vou viver minha vida. E Deus usa do mesmo jeito, Deus age do mesmo jeito. Deus é o Deus que age de maneira geral pelos meios naturais. É que nem viver, né? A gente está acostumado a acordar, respirar, é tudo. É o Senhor. E o meu ponto, e eu quero enfatizar isso, é que, meus irmãos, nós já vivemos o sobrenatural de Deus todos os dias, entre aspas. Porque é Ele que guia as coisas. Deus já está presente em tudo. Deus normalmente Ele age por meios naturais. Cuidado com esses homens de Deus, que vivem aí na internet, vivem o sobrenatural de Deus, e que você tem que fazer isso, é que você tem que se consagrar, é jejum. Sabe por que você não vive isso? Porque você não ora, porque você não sei o quê. Não, gente, o Deus da Bíblia é o Deus que age. Ele faz algumas coisas sobrenaturais, às vezes faz, mas normalmente quando você lê todos os homens da Bíblia, são exceções. É assim, dá para contar nos dedos as experiências sobrenaturais que eles tiveram na vida, com exceção da época de Jesus, que Jesus estava lá, mas com exceção dessas épocas, quando você lê a história de Abraão, a peregrinação de Abraão, até nascer Isaac, você tem 25 anos se passando, e quantas vezes Deus apareceu para Abraão nesse período? 2, 3? E olha que Abraão era Abraão, hein? Deus estava escrevendo um relato bíblico, Deus estava se revelando, não tinha Bíblia na época. Viver pela fé é viver, eu entendo o que Deus diz e eu creio nisso, e eu vivo com base nisso. Isso é viver pela fé. Então os meios sobrenaturais são exceção. Nem Paulo viveu assim. Outra coisa é, Deus está agindo em tudo, independente dos meios. Nós devemos aprender a viver vendo a mão de Deus em tudo. Isso é viver pela fé. É você viver vendo a mão de Deus em tudo. E por fim, independente do meio que Deus usa, se é do meio natural, extraordinário, sem meios e etc., a providência de Deus é sempre boa, sábia e para a glória dele. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E vou avançar um pouquinho. E eu ainda tenho que dar 5 minutos para a Nani, mas eu vou avançar um pouquinho. Quais implicações, eu quero fechar com isso, quais são as implicações de nós crermos na providência de Deus? A vida não é sorte e azar.
A vida acontece por causa da providência de Deus. Quais são as implicações de crer nisso? Implicações de crer. Primeiro, a gente não fica frustrado e nem remoendo o que poderia ser das nossas vidas se eu creio na providência de Deus, até aquilo que aconteceu que é culpa minha porque eu fiz errado, eu não vivo assim me martirizando, remoendo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse caminhado assim, não, é providência de Deus. Então eu não vivo frustrado, pensando o que poderia ser minha vida caso eu creio na providência de Deus. Isso nos livra, gente. Crer na providência de Deus nos livra da frustração. Além disso, a gente não fica se comparando ou invejando os outros. Porque Deus tem uma providência personalizada para cada um. Então eu não fico olhando para a vida do Fábio e falando, puxa vida, eu queria ter uma camiseta bonita dessa. Ele deve ter comprado essa daí para usar hoje, mas não deu certo. Chegou depois, Mas eu não fico olhando e invejando, nossa, olha o Fábio, olha a vida dele, olha a família dele, olha o carro dele, olha a casa dele, olha o trabalho dele, olha a oportunidade que ele teve. Nossa, enquanto ele nasceu numa família que ele já aprendeu, com 10 anos ele já sabia falar português, inglês, francês, português, espanhol, coitadinho de mim, não sei, estou com 30 anos, não sei nem falar o português direito. Não, Deus tem um plano personalizado para cada um, é providência de Deus. A providência de Deus para o Fábio foi essa, a providência de Deus para mim é outra. E Deus quer que o Fábio glorifique a Ele na providência para ele, e Deus quer que eu glorifique a Ele na providência que Deus me deu. O propósito da vida não é conquistar coisas, é glorificar a Deus. Então Deus, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Percebe que crer na providência de Deus nos livra da inveja, porque é o seguinte, o plano que Deus tem para mim é melhor do que se eu estivesse vivendo a vida do Fábio. É personalizado, é providência. Eu confio na boa mão, é o Deus paternal que está guiando a minha vida. Crer na providência de Deus nos livra da inveja e da comparação. Também nos livra e nos guarda de ficar guardando mágoas de determinadas pessoas. É muito comum isso. Eu vivo uma situação difícil e eu entendo o seguinte, por que eu vivo assim? Porque o Fábio, há 5 anos atrás, fez isso. E eu vou pegar o Fábio agora de exemplo para tudo. Porque o Fábio, e quantas vezes a gente vive assim, guardando mágoa de alguém? Às vezes dos nossos pais, às vezes de alguém da nossa infância, porque se não tivesse tido isso, a minha vida seria completamente diferente hoje. Isso me livra de guardar mágoa. Por mais que a pessoa tenha errado, quem é a causa primária de tudo? Deus. E não existe mesmo. E não existe. Porque, e aí para quem crê em Deus ainda, não existe ser e nem sorte e azar, dei azar. Não. A providência de Deus está guiando a minha vida. Percebe? Isso me livra de ficar remoendo, segura um pouquinho, seu Gonçalo, aqui, só para eu fechar aqui, me livra de ficar remoendo mágoa contra alguém, porque é o seguinte, eu confio na providência de Deus, eu descanso na providência de Deus. Além disso, nós temos paciência e esperança diante dos problemas da vida. Deus é bom, Deus tem planos, mesmo que eu não entenda, essa é a providência de Deus, eu quero descansar nessa providência. Então aquilo que eu fiz de errado, eu reconheço, eu confesso, e vamos para frente, porque Deus tem planos, Deus é bom. Além disso, crer na providência de Deus nos livra do orgulho quando as coisas boas acontecem. Porque normalmente, quando coisas muito boas acontecem na nossa vida, qual que é a nossa tendência? Mas também, com um trabalhador que nem eu, por isso que eu tenho sucesso. Também com um pai como eu, por isso que meus filhos são assim. Também com um marido como eu, por isso que meu casamento vai legal. Também, sabe por que você não tem as coisas? Porque você não teve responsabilidade para administrar elas. Crer na providência de Deus nos livra do orgulho e enche o nosso coração de gratidão. Eu começo a olhar para as coisas boas como a mão bondosa de Deus na minha vida. Além disso, crer na providência de Deus faz com que eu comece a ver a mão de Deus em todas as coisas. Que eu medite nisso e louve ao Senhor constantemente por causa disso. Eu não caio num discurso místico, no sentido de que eu quero viver o sobrenatural de Deus. Não, eu estou sentindo Deus falar. Não, eu não preciso disso. Eu já vejo Deus. Eu já estou com Deus, eu já experimento de Deus. Eu entendo que a vida comum é o sobrenatural de Deus. É o Deus presente. É o Deus na sua providência guiando todas as coisas. Crer nisso, gente, faz diferença, viu? Eu comecei dizendo o seguinte, eu sei que esse é um assunto um pouco complexo, porque a gente está falando sobre Deus e os planos dele, É natural. Mas isso daqui, crer nisso daqui tem várias e várias implicações em nossas vidas. Então, seu Gonçalo, é rapidinho, porque eu preciso fechar aqui, pode falar. Nós temos um exemplo grande,
passar 7 anos comendo capim com os animais. Ele não queria. Mas quem lê a Bíblia, eu estou com a vista meio ruim, é Daniel 4, 35 e... Deixa que eu leia, quer que eu leia? 34, 35, o que é que ele diz aí? Vou ler. Deus falando. Esse é um texto legal mesmo da gente ler. Ele vai ler. Olha esse texto. Quando Nabucodonosor volta, e ele volta em si, ele vai dizer o seguinte: então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a crer nessa providência, que às vezes é doce, às vezes é amarga, mas ela é sempre boa, ela é sempre justa, para o nosso bem e para a glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude a viver crendo no Deus da providência e vendo a mão dele nas diversas coisas e nos diversos momentos da vida. Vamos orar mais uma vez, fechando aqui, e aí eu passo para a Nani. Senhor, obrigado pela tua palavra que fala com a gente, e a nossa oração, Deus, é nos ajude a crer nesse Deus, crer no Senhor e na tua providência de maneira profunda, de modo que nós vejamos a tua mão agindo sempre, nas causas naturais, nas causas sobrenaturais, nos meios naturais e sobrenaturais, e nos ajude, Deus, a descansar na tua providência, tendo gratidão quando a tua providência for boa e doce, e tendo confiança no Senhor quando a sua providência for mais amarga, e nos ajude a confiar que o Senhor, mesmo quando a tua providência é mais amarga, o Senhor continua sendo bom, os seus caminhos continuam sendo justos, o Senhor continua trabalhando para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda, e no fim tudo é para a tua glória. Nos ajude a crer e descansar no Senhor, esse Deus maravilhoso. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.